Eu quero conduzi-los até Efésios capítulo 4, e você pode manter sua Bíblia aberta nesse texto, em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler os 16 primeiros versos, eu lerei os primeiros 16 versos, depois, na sequência da mensagem, da nossa reflexão, eu voltarei a alguns desses versos, ok? Mas antes de ler, deixe-me jogá-lo para dentro desta carta, porque nós vamos fazer algo bem arriscado, especialmente com a carta de Paulo aos Efésios. O que é esse algo arriscado? Vamos nos concentrar em um texto no meio da carta. E isso é sempre arriscado no sentido de que nós precisamos, a carta foi escrita como um todo, e esta carta, até mais do que outras que o próprio apóstolo Paulo escreveu, ela foi estabelecida numa forma progressiva. Quer dizer, ele vem desde o início apresentando um assunto, e conforme ele vai avançando na sua carta, ele continua no seu enfoque, ele não muda de enfoque no sentido de conteúdo, e conforme nós vamos avançando, nós vamos entendendo melhor o que ficou para trás. Isso é uma coisa muito interessante na carta de Paulo aos Efésios. Quanto mais você avança, mais você compreende o que ficou para trás. Quer dizer, mais você compreende o que você já leu. E o que nós vamos fazer nesta noite é um recorte. Vamos por o meio da carta, literalmente para o meio da carta, e vamos tirar algumas reflexões de uma parte no meio da carta, e eu preciso então sintetizar um pouquinho o que nós temos aqui. A carta de Paulo aos Efésios é normalmente compreendida como uma carta escrita às igrejas na Ásia Menor. Então, ela foi direcionada a Éfeso, e muitos entendem que a razão é porque Éfeso era a cidade principal ali, o porto, tinha o porto, a entrada para a Ásia, e tinha muitas igrejas que nós conhecemos, né, já ouvimos falar destas igrejas no Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse, no início do livro de Apocalipse. Então, ela foi direcionada para esta igreja, e provavelmente ela foi lida nas igrejas na Ásia Menor. Então, quando nós olhamos para a carta, há uma concordância. Paulo escreve um assunto, como eu disse, de forma contínua, progressiva, mas há uma mudança de enfoque, há uma mudança de formato, não de conteúdo, mas de formato. Na primeira parte da carta, ele apresenta a síntese, o coração, eu costumo chamar o coração do Evangelho, aquilo de mais importante que ele desejava que a igreja, ou que os irmãos das igrejas compreendessem acerca do Evangelho, acerca do que Deus fazia, estava fazendo, vinha fazendo na história. E na segunda metade da carta, ele continua neste enfoque no assunto, mas ele vai apresentar para os seus leitores como esses leitores, daí para frente, daí até o final, como esses leitores deveriam viver, aplicar para a sua realidade o Evangelho. Como eles deveriam viver aquilo que ele enfatizou na primeira parte da carta. Então, a primeira parte da carta, ele apresenta o conteúdo de mais importante que eles precisavam ter acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus e o seu plano, acerca do Evangelho. Na segunda metade da carta, que começa exatamente aonde nós vamos, a partir do capítulo 4, lembrando que a carta não foi escrita com capítulo e versículos, ok? Mas a partir do capítulo 4, daí até o fim, ele se volta para seus leitores e vai exortar seus leitores a aplicar este Evangelho, este plano de Deus, à vida deles, em todas as áreas de suas vidas. É basicamente isso que nós temos aqui, ok? Então, vamos fazer a leitura? Eu vou ler os 16 primeiros versos, e depois eu vou trazer uma aplicação para nós.
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Como eu disse, a carta de Paulo aos Efésios é espetacular. Toda ela. Este capítulo, talvez, se quisermos filtrar um pouco mais, este texto que nós acabamos de ler, dentro da carta, seria o espetacular do espetacular. É aquilo que tem tanto ensinamento. Em toda a carta nós vemos isso. Tem tanta coisa para a gente parar para estudar aqui, que se os pastores da igreja fizerem uma exposição, poderiam ficar muito tempo pregando só nesta parte. Mas eu quero trazer para os irmãos a consideração de uma ênfase. Somente uma ênfase. Eu quero falar de 2 tipos de vocação. Há no texto, de uma maneira aqui apresentada, 2 tipos de chamado, 2 tipos de vocação. E isto diz respeito a todos nós. Por isso eu quero compartilhar com vocês. O que é vocação? Quando você pensa em vocação, dentro e fora da igreja, em que você pensa? Eu fiz uma breve pesquisa para a gente, como qualquer um faria com os nossos instrumentos de hoje, né? Com a internet. E eu vou ler aqui uma breve definição de vocação, tá bom? Isso aqui é na forma mais simples de pesquisa, Santo Google, tá? Então, tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica. A gente fala muito de vocação acerca disso, né? Para desempenhar determinada função para um trabalho. E tem um outro aspecto dentro disso. Orientação ou apelo ao sacerdócio ou à vida religiosa. Dentro da igreja, quando a gente fala de vocação, normalmente você pensa em quê? Em que você pensa? Quando você ouve alguém dizer, fulano foi ou é vocacionado, o que lhe vem à mente, normalmente? Como? O ministério.
o ministério integral, vamos chamar dessa maneira. Quer dizer, a gente logo pensa em alguém que foi chamado por Deus, capacitado por Deus, para o ministério pastoral, para o ministério missionário, para o ministério integral na música também, não é? Ou no ensino. Quer dizer, você tem áreas dentro da igreja que você pode ter pessoas numa determinada função, executando uma determinada função, e de maneira prioritária. Então, aquela pessoa foi chamada para viver aquilo, para fazer aquilo, como, por exemplo, os pastores aqui, né? Então, se eu pedisse para você, provavelmente, indique aqui dentro os vocacionados, normalmente eu ouviria pastor Humberto, pastor Weber, né? E quem me conhecesse, pastor Wagner. E aí tem outras formas de fazer isso, de se aplicar isso. Mas nós normalmente pensamos dessa maneira. Agora, em Efésios, neste texto, há duas vocações observadas, uma explícita e uma implícita. E isso vai mexer conosco. E a primeira vai mexer com todos nós, porque ela vai apresentar a forma explícita. Então, o primeiro lá, que nós vamos falar, né? Que é direcionado pelo autor a todos os salvos, aplicando ao viver tudo o que ele escreveu até aqui na carta. Então, olhe comigo novamente o verso 1, e concentre-se nesse verso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Quem é que está escrevendo isso? Quem que está falando? Paulo, ok? Que andeis, o verbo viver, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Agora, preste bem atenção. A carta de Paulo aos Efésios não é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Que a gente chama de pastoral. É uma carta que Paulo escreveu para algumas pessoas, Timóteo, Tito, que eram seus discípulos e que representavam ele em determinado local. Ele mandava um desses para uma igreja para executar um trabalho específico lá, um ministério específico, como representante do próprio apóstolo lá. Então, apesar de jovens, eles tinham autoridade, porque essa autoridade era, na realidade, de forma humana, dada pelo próprio apóstolo Paulo. Eles eram representantes de Paulo. E muita gente chama as cartas de Paulo a Timóteo e Tito de pastorais, porque foram escritas para alguém que está executando um ministério pastoral numa igreja. Certo? A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para a igreja. Ela não foi escrita para um pastor. Ela não foi escrita para um grupo de pastores somente. Eles estão envolvidos nesse processo. Ela foi escrita para as igrejas da Ásia. E de maneira específica, quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que vocês vivam de modo digno, coerente com a vocação que vocês receberam, ele está falando para a igreja. Ele está falando para todos os salvos. Esta vocação, esta primeira vocação, olha para aquele que foi alcançado pela salvação graciosa do plano eterno de Deus, que Paulo desenvolve desde o primeiro capítulo, em Cristo. E essa pessoa, então, deve viver, segundo Paulo, a partir desta salvação aplicada na vida da pessoa, ela deve viver uma outra realidade. Há uma mudança de realidade, há uma mudança de vida, há uma mudança de perspectiva, inclusive na forma de pensar, na forma de se relacionar, na maneira de fazer as coisas. Veja que nós não vamos ver isso, mas daqui até o final da carta, eu disse, Paulo vai aplicar isso e vai mostrar para os seus leitores como que eles vivem ou deveriam viver esta coerência na vocação recebida. E ele vai falar deles
no relacionamento na igreja, no serviço na igreja. Ele vai falar deles no relacionamento na sociedade, com o ímpio. Ele vai falar deles na relação familiar. Ele vai falar até no contexto de trabalho. Ele vai falar de vários contextos e vai fazer a mesma aplicação. Em qualquer que seja o contexto, vocês precisam viver em coerência com a vocação recebida. Então, nesse sentido, né, como está aqui, esta primeira vocação, ela é irrestrita aos salvos. Não há restrição. Se a pessoa foi salva por Deus em Cristo Jesus, ela foi vocacionada. Entenderam? Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora desse chamado. É para todo salvo que faz parte da igreja. E não e pensando no contexto, como nós estudamos aqui, o pastor ensinou aqui na IBD, né? Tanto no contexto da igreja invisível, como da igreja visível, da igreja local. Então ela é para todos, ela olha a todos. Então veja que isso diz respeito a todos nós, a todos aqueles que estão em Cristo. Esta é uma vocação. Todos nós temos esta vocação. E ela não é optativa. É interessante porque nesse primeiro verso, apesar de não existir, ouça bem isso para entender, de não existir uma forma, na maneira como Paulo escreveu, uma forma verbal no imperativo, que seria comum, não é? Não, a função comunicativa, ela é claramente imperativa. Então, Paulo está exortando, está usando um indicativo, e ele está chamando atenção para o fato, e parece que ele tinha o costume de fazer isso, colocando a força da autoridade sobre a sua posição apostólica, e não só simplesmente sobre a forma como ele fala. É mais ou menos assim. É como se Paulo levasse as pessoas a pensar dessa maneira. Olha, nós temos que fazer isso, não é. Nós temos que fazer isso porque ele colocou lá escrito no imperativo. Tem que fazer. Não é uma imposição, não. Ele queria que as pessoas entendessem assim. Nós temos que fazer isso porque ele, o apóstolo, está exortando a igreja. E sendo exortação dele, guiado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, nós devemos considerar. Lembra em Atos 2, versos 42, a primeira manifestação, a primeira descrição de Lucas sobre a igreja, a igreja perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E parece que Paulo transportou isso de alguma forma para os seus escritos, porque é a maneira como ele escreve aqui, é a maneira como ele escreveu aos romanos, é a maneira como ele escreveu também aos coríntios, na sua carta. Então, não há opção. O que Paulo está dizendo é, se você, agora eu vou falar para você, tá? Mas eu estou me incluindo, tá bom? Poderia falar se nós, mas se você foi salvo por Deus em Cristo Jesus, você não tem opção. Só uma. Você tem que viver em coerência com a vocação recebida, com a vocação determinada pelo Senhor. Há um padrão, há um referencial, e o seu viver em todas as áreas da sua vida, e olhe bem, vou falar aqui, chamar sua atenção para isso, não só no contexto da igreja, não é só no que se faz na igreja, é todo o viver, dentro e fora da igreja local. Porque em qualquer contexto nós somos igreja, nós somos do Senhor. Então, se você foi salvo por Deus em Cristo Jesus, você deve viver em coerência com a vocação estabelecida, com a vocação recebida. E o terceiro, este viver requer coerência. Ele usa a expressão aí no verso 1, que nós já falamos, né? Andeis de modo digno. A palavra traz a ideia de coerência.
que é o que nós estamos enfatizando. Então, existe um referencial e o nosso viver será observado, analisado pelo Senhor e medido mediante este referencial. Então, nós temos que andar, nós temos que nos relacionar, nós temos que trabalhar, nós temos que servir, quer dizer, nós temos que viver esta coerência. E esta coerência, em quarto, só é possível em Cristo. Ele diz no verso, na sequência com o verso 2, olha bem, olha o verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero chamar a sua atenção somente para a palavra, a expressão humildade. Humildade, dependendo do contexto, nas Escrituras, traz a ideia de submissão. E parece-me que é exatamente o que Paulo está querendo, à luz de tudo aquilo que ele escreveu em sua carta, e que ele vai dar continuidade, a partir desse texto, ele quer que os seus leitores entendam. Quer dizer, a ideia é, este novo viver, coerente com a vocação recebida, só é possível se for por meio da submissão. Submissão ao Senhor. E essa submissão, ela traz com ela, na sua vivência, na sua sequência, outras características. Mansidão, paciência, não é? E por aí vai. E é por isso que mais adiante nós não lemos, mas dá uma olhadinha aí comigo, verso 17. Paulo faz um contraste, depois desse texto que nós lemos, ele vai fazer um contraste com os primeiros 3 versos. E você tem nos versos 17 a 19, o contraste perfeito com os versos 1 a 3. Olhe bem, olha o que ele diz no verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais, qual é a palavra que está aí? Não mais andeis. Lá no verso 1, a exortação é para andar, lembra? Volta lá para o verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora ele diz, depois dele dizer aquilo que eles precisam viver, ele vira para os seus leitores no verso 17 e vai dizer, diante disso, vocês não podem mais andar. Vocês não podem mais viver. Vocês não podem mais viver por um outro referencial. E qual é o outro referencial? Olha aí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, que vai produzir ignorância, impaciência, dificuldade de amar, dissolução. É o que vem na sequência. Mas, olhando então para o verso 1, olhando para essa perspectiva da submissão, Paulo está dizendo, vocês precisam viver em coerência com o que vocês receberam. E para isso acontecer, só tem um formato: submeterem-se ao Senhor. Vocês não podem mais viver como viviam até aqui. Como vivem aqueles que não foram salvos e não foram vocacionados. Vocês não podem mais viver daquele jeito, porque eles vivem pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora, vocês têm um outro referencial, que é o Senhor. Então, vocês têm que viver mediante o que este Senhor estabelece para vocês. Então, essa coerência só é possível em Cristo, e ela produz unidade. É o que o texto vai, na sequência do capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai apresentar a unidade. Né? Então, meus irmãos e irmãs, vamos lá. Há um viver determinado pelo Senhor para este povo vocacionado. Quem é o povo vocacionado? Os salvos.
ok? E de maneira bem específica, dentro do contexto que ele escreve até os dias de hoje, a igreja, ok? Então, a igreja, todo aquele que pertence à igreja, todo aquele que foi imergido na igreja pelo Espírito do Senhor, na condução à pessoa de Jesus Cristo. Então, há um viver determinado pelo Senhor para este povo, um viver, ouça, que requer interação de todos. Por isso, a necessidade de unidade e serviço. O processo da edificação, que Paulo faz menção nesse texto, o processo da edificação estabelecido pelo Senhor para o seu povo, passa pela formação e amadurecimento do caráter das pessoas, produzindo unidade em Cristo, e também pela disposição, a partir dessa formação de um caráter, a disposição contínua de servir uns aos outros, como forma de adorar o Senhor. Isso é espetacular. Veja comigo os versos 13 a 16, para a gente terminar essa primeira parte. Olha o verso 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, ao contrário disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, falando da igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante, todas as vezes que Paulo vai falar para a igreja sobre a maturidade da igreja, quando ele fala à igreja, nesta carta, em outras cartas como aos Romanos e aos Coríntios, é comum ele incluir essa ideia de maturidade dentro do contexto de serviço. E ele faz isso aqui também, não é? É um dinâmico e contínuo exercício de pensar no outro. Para um pouquinho. Você pensa no outro? No próximo? Perceba que nas Escrituras, o Senhor sempre nos direciona ao próximo. Porque o problema do pecado, de uma maneira sintética, sintetizada, ela se concentra no egoísmo. A gente já nasce pensando na gente. Eu sempre disse isso por muitas vezes, continuo falando, porque não encontro escola melhor. Mas quem já trabalha nisso, na hora, quando eu falo, todo mundo que teve a experiência concorda. Você quer ter a experiência de perceber a realidade da natureza pecaminosa, além de você, além de mim, além de nós mesmos, vá servir no berçário. Já serviu no berçário? Sabe berçário? Criança, bebezinho, que alguns nem andam, outros andam com dificuldade, alguns andam um pouco mais rapidamente, e quanto mais rapidamente, mais dificuldade para a gente. Os anjinhos. Se você for trabalhar, servir no berçário, você vai perceber essa realidade. Nós nascemos, não precisamos passar por nenhuma escola, por nenhum curso, para aprender a pensar em nós, para aprender a ser egoísta. Mas precisamos constantemente ser exortados a pensar no próximo. Nas Escrituras, o antônimo de amor é o egoísmo. Então, é um exercício que o Senhor estabelece. É assim que a natureza pecaminosa atrai e mantém a pessoa, como Paulo escreveu no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, morta em seus delitos e pecados,
vivendo para satisfazer os desejos do seu coração. Como disse aqui no texto que nós lemos, cada um vive pela vaidade dos seus próprios pensamentos. E segundo a forma como Paulo escreveu, e que foi traduzida dessa maneira, traz a essência de inutilidade. Quer dizer, isso é inútil para produzir vida, verdadeira vida. Nesse sentido, quando nós somos direcionados a pensar no próximo e a servir ao próximo, descentralizar-se e focar o próximo, não é somente essencial para desenvolver o novo estilo de vida que devemos ter com coerência, não é? Mas é também uma característica, uma comprovação de uma nova forma de se viver. É quando nós paramos e começamos a pensar no outro. Quando nós nos livramos de nós mesmos e começamos a focar o outro na nossa adoração ao Senhor. Por isso que Paulo vai escrever dizendo, ele apresenta aqui, a gente vai trazer mais ênfase sobre isso, mas ele apresenta a fórmula para a igreja ser edificada. E a forma para a igreja ser edificada é: todo mundo recebe capacitação e todo mundo serve ao Senhor. Não é cargo, necessariamente, porque não tem cargo para todo mundo, tem? Dentro da igreja? Não, ok? Mas não precisa só, não se serve só com cargo. Então, todo mundo serve. Quando todos aqueles que foram alcançados por Deus em Cristo Jesus se submetem ao Senhor e pensando no outro, um no outro, começam a servir mediante a capacitação que recebeu, a igreja é edificada. Essa é a fórmula que ele escreveu e que nós vamos chegar no final e lermos juntos. Mas é em meio a esta realidade que nós encontramos a vocação implícita. Como parte do projeto de Deus para seu povo, a igreja, o Senhor vocaciona pessoas para atuar em prol do aperfeiçoamento do povo. Olha comigo aí, esses dois versos, 11 e 12. Olha o verso 11. Falando de Jesus Cristo, desde o verso 7, ele diz assim no verso 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vira para a igreja e diz: olha, todos são vocacionados. Todos têm de viver em coerência com esse novo parâmetro, com o Evangelho. Todos têm de servir, cada um fazendo a sua contribuição, a sua parte, servindo ao Senhor, pensando no próximo. Todos, sem exceção. São todos. E aí ele vira para o povo e diz: em meio a essa realidade de todos, eu capacitei alguns para ajudar no aperfeiçoamento dos santos, de todos, para que todos sirvam. É o que ele apresenta no verso 11. Quando ele diz que o Senhor Jesus concedeu, ele apresenta algumas funções. E essas funções são exercidas mediante a capacitação, mediante os dons. E ele vira então no verso 12, que é o verso chave para entender isso, e eu quero que você participe agora. Ele vai, e eu vou fazer perguntas. Para que ele capacitou algumas pessoas, como pastores, mestres, pessoas para liderar a igreja? Qual é o objetivo? Olhe para o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, é a primeira parte. A gente vai seguir no verso 12, parte por parte. Ele usa, capacita essas pessoas para que elas vão contribuir, elas vão servir ao Senhor, na sua participação, na sua adoração ao Senhor, na sua contribuição do todo. Essas pessoas vão contribuir para que todos os santos, toda a igreja seja aperfeiçoada.
Para quê? Olha o restante do verso, a segunda parte. Para o desempenho do seu serviço. Olha bem, que coisa. Todos os santos, quem são os santos? Aqui dentro, quem são os santos? Todos nós. Só os pastores? Não, todos. Foi salvo por Deus em Cristo Jesus? É santo, nesse sentido, posicionalmente. Não é? Então, tem que fazer parte. Está em contraste aí com os gentios, com os ímpios. Então, o objetivo é que eles cooperem servindo para que todos os santos, o que inclui eles próprios, sejam aperfeiçoados. Para quê? Para que todos os santos sirvam. Para quê? Aí é a parte final do verso 12. Para que os santos têm que servir? Para a edificação do corpo de Cristo. Percebe a formulazinha da edificação da igreja? Todo mundo vive de acordo com um parâmetro que o Senhor estabeleceu, o Evangelho, dentro e fora da igreja, a começar em sua casa, a começar lá na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento conjugal, indo para o trabalho, seja ele dentro ou fora da igreja, não importa, nos afazeres, nos negócios, nas diversões, ok? Nos estudos, em absolutamente tudo, não fica nada de fora. Nada de fora. A pessoa, então, tem de olhar para esse parâmetro, olhar para o Senhor, para os princípios do Evangelho e aplicar isso à sua vida para ter um viver coerente com a vocação. E em meio a isso, ele tem de, conforme a capacitação recebida, o dom recebido, a pessoa tem que servir. E quando toda a igreja serve, toda a igreja é edificada. Deus não estabeleceu alguns para servir e alguns para receber serviço. Deus estabeleceu todos para servir. E em meio a essa realidade, alguns para liderar, que o Senhor vai usar como instrumento para ajudar todos a compreender isso e a viver isso, aplicando isso para a sua vida. E isso nos chama a atenção para algumas questões, e você tem aí as questões embaixo. Primeiro, os pastores e demais líderes, como aqui está exemplificado, são parte integrante do projeto de Deus chamado igreja. Eles não estão acima do povo, mas são parte do povo. Eles não estão separados do povo, mas atrelados ao povo. Eles também fazem parte do povo santo, que inclusive necessita de aperfeiçoamento. Certo? Essa é a primeira coisa interessante. A segunda, os pastores e demais líderes são parte efetiva do projeto de Deus, chamado igreja. O seu serviço contribui diretamente para o aperfeiçoamento dos santos, como nós acabamos de considerar. Não é algo decorativo. Não se trata de status ou de simples tradição religiosa. É estratégia de Deus para ajudar na compreensão e no viver do Evangelho, na edificação da igreja. É estratégia. Deus estabeleceu isso. Em terceiro, a sua vocação e eficácia estão diretamente ligadas à capacitação. O texto diz: Deus designa alguns para. Ok? E como sabemos? Por meio da capacitação. Por meio da capacitação que o Senhor dá. É que nós entendemos este chamado. Este chamado implícito aqui. Em quarto e último lugar, o seu objetivo é claro: servir para aperfeiçoar a todos. E nesse sentido, é fundamental entender que quando nós falamos de serviço, quando Deus fala de serviço, meu irmão, nas Escrituras, preste bem atenção nisso, quando Deus fala de serviço, normalmente Ele está focando as pessoas. O nosso ministério são as pessoas. Eu estou falando à igreja.
E nesse sentido, todos estão incluídos. Todos, sem exceção, possuem uma vocação provinda da salvação graciosa aplicada à vida, e todos devem viver em coerência com a vocação recebida. Tudo, absolutamente tudo em seu viver, em nosso viver, tem a ver com a coerência esperada com esse novo estilo de vida estabelecido pelo Senhor. Não caia na tentação de fazer uma separação, uma dicotomia entre a vida religiosa, a vida na igreja e o restante. Deus não faz isso nas Escrituras. Ele olha a vida como um todo. E é na vida como um todo que nós adoramos ao Senhor. E em meio a essa vocação plena, alguns foram vocacionados a adorar ao Senhor, servindo como pastores e líderes, visando o serviço para o aperfeiçoamento de toda a igreja. Para esses, para todos nós, o nosso ministério são as pessoas. Eu ouvi aí, vocês estão comprando, né, um imóvel, muito importante. Templo, imóveis, aparelhos, instrumentos, dinheiro, livros, programas, atividades, tudo tem seu valor. Eu estou dizendo que tem. Tudo tem seu valor na dinâmica desse viver coerente que o Senhor espera de nós. Olha a importância, por exemplo, eu estou usando o microfone e você está me ouvindo. Bem, você está um ambiente que tem um ar condicionado. Você está tranquilo. Agora imagine se eu não tivesse com o microfone, com som, e aqui não tivesse um ar condicionado. Você estaria numa boa? Tranquilo? Nem um pregador, não é? Agora, para que existe um microfone? Para que existe um sistema de som? Para que existe uma mídia? Para servir às pessoas. Percebe? O foco são as pessoas. Tudo isso, todas essas coisas que eu mencionei, são importantes na dinâmica do viver, mas não são nossas prioridades. Nós não podemos jamais priorizá-las em detrimento das pessoas, porque todas as coisas são usadas para servir, adorar ao Senhor, ministrando às pessoas. Deus salva pessoas, e Ele requer que adoremos a Ele cuidando de pessoas, nos relacionando com pessoas. Então, todos devem, sempre, fazer o melhor possível naquilo que lhe vem às mãos, pois, em primeiro lugar, nós adoramos ao Senhor, né? É a nossa adoração. E, em segundo lugar, para contribuir para a edificação da igreja, por meio dessa interação servil para cada irmão. Todos nós temos uma vocação. Certamente, nem todos têm a mesma vocação implícita que foi dada ao pastor Humberto e pastor Weber. Mas todos possuem uma vocação. Uma vocação, inclusive, na qual eles estão inseridos. De adorar ao Senhor, vivendo em coerência com o seu evangelho, servindo uns aos outros, como nossa adoração ao Senhor. E eu quero concluir esta reflexão. Terminemos esse tempo lendo juntos os versos 15 e 16. Vamos lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe você, dando a você o privilégio de, ao ser igreja, contribuir para a edificação da igreja, adorando a Ele, servindo ao próximo.